pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ludmila Calimã, sou professora de História e a nossa aula de hoje é um tema super interessante, cultura indígena no Espírito Santo. Nós vamos ter 2 aulas sobre o assunto e essa é a nossa aula 1. Então vamos começar? Gente, para falar de cultura indígena, mais do que falar do Espírito Santo, mas falar de cultura indígena de uma maneira geral, a gente precisa conhecer um pouquinho da identidade indígena, né? Como que se forma a identidade indígena? Para a gente conhecer essa identidade, a gente tem que entender que ela se manifesta por 3 aspectos: biológico, linguístico e cultural. No âmbito biológico, a gente analisa as semelhanças físicas dos índios brasileiros com relação, muitas vezes, a povos como os asiáticos, do Extremo Oriente. Observem que há algumas similitudes: pigmentação da pele, os olhos, a forma do cabelo, né, a forma do rosto, a falta, inclusive, dos pelos no corpo. E realmente há uma aproximação, isso é analisado não só pela antropologia, mas pela genética, entre esses povos, até pela formação da própria América, né, das levas que chegaram ali pelo Estreito de Bering. Então, a similitude biológica entre os asiáticos e os indígenas é algo que a gente costuma pontuar. Além do mais, para a gente entender a identidade indígena, a gente precisa pensar sobre a ótica linguística. Como a gente analisa isso? A gente tem que analisar as múltiplas linguagens faladas dos índios brasileiros e observar que, na verdade, há uma grande diversidade. Observem aqui, nessa imagem, nesse slide, a pluralidade linguística indígena. Observem que nós temos 2 troncos importantes, o Macro-G e o Tupi, e a gente tem ainda um tronco que é plural, com muitas outras linguagens. E tudo isso gera um total de 274 línguas. Observem que nós não estamos falando de uma tribo indígena, nós estamos falando de nações indígenas. Isso é o país que nós conhecemos. Bom, galera, além da questão linguística, para falar dessa identidade, a gente tem que falar também do dado cultural. O que é o dado cultural, professora? São os diferentes povos. Quais são os aspectos que os une, quais são os aspectos que os separa, e observar que, na verdade, por conta do contato que eles tiveram entre si, a gente observa muitas afinidades culturais, muitos costumes que são semelhantes, muitos padrões e muitos valores. Observamos também que há muitas diferenças. Nós vamos observar isso na nossa aula de hoje. Bom, o Brasil hoje, né, segundo o IBGE, ele abriga 305 etnias indígenas. E a gente entende etnia indígena que são comunidades que tenham certa afinidade linguística, cultural e social. Essas afinidades constroem essa etnia, sendo que a maior delas é a tucuna, 6,8% da população indígena. Além disso, nós temos essas línguas que nós falamos com vocês, né, os troncos e todas as subdivisões. O interessante é observar que 76,9% dos indígenas, das crianças indígenas, falam, além da linguagem indígena local, também falam a língua portuguesa, tá? É importante a gente observar isso. No que diz respeito à identidade étnica, há muitas mudanças que ocorreram realmente nos grupos indígenas, nas nações indígenas. Primeiro, o fato da maior parte deles começarem a falar português. Também porque eles estão numa sociedade moderna, então moram muitas vezes perto das cidades, então além da cultura indígena que eles preservam, eles também, muitos deles têm carro, têm casas, têm celulares, estão assistindo aula agora nesse momento, né? Então, eles conseguem manter essas 2 culturas. E eu acho que, gente, é interessante observar que o grande desafio hoje de estudar e de pensar a cultura indígena é pensar que o indígena ele pode sim ter todos os benefícios que a tecnologia dispõe, de casa, de celulares, de carros, de medicina, mas também preservar a sua cultura, que não pode de jeito nenhum se perder. Então, para iniciar a nossa aula, a gente tem que pensar nessa identidade e nessa diversidade, beleza? Bom, galera, agora, para pensar em Espírito Santo, pensar em indígena no Espírito Santo, não tem como a gente deixar de falar da nossa geografia. Porque para pensar nessa estrutura de Estado, a gente tem que pensar em que Estado é esse?
E o Espírito Santo, todo mundo sabe aqui, é um estado brasileiro, que tem um relevo caracterizado pela uma baixada litorânea, também por uma serra. O clima capixaba é o clima tropical úmido, a vegetação é de floresta tropical e vegetação litorânea. Acho que todo mundo aqui já deve ter observado isso, é só você olhar em volta, você vai observar todos esses fatores geográficos que eu estou falando com você. E o Espírito Santo, por conta dessas características geográficas, ela teve uma acentuada população indígena. Às vezes eu vou falar, gente, ameríndia, às vezes eu vou falar indígena, tá? Mas vocês entendam ameríndia indígena como indígena, tá bom? Bom, mas como que você sabe, professora, que tinha uma população indígena só pela geografia? Não, a gente também utiliza relatos arqueológicos. Então, os arqueólogos, os pesquisadores que trabalham com essas populações tradicionais pré-históricas, eles observam, né, por conta desses relatórios, que a datação básica que a gente encontra aí do início das populações indígenas que começaram a habitar o Espírito Santo datam de 8.000 a.C. Principalmente, elas habitavam a região do nosso litoral, tá bom? Os indígenas, obviamente, eles não ficaram só no litoral, eles percorreram outros espaços, vales, dos rios, lagoas, né? Há alguns estudos relacionados a padrões de povoamento, a gente observa muito povoamentos nas encostas de rios como no Rio Doce, Rio Cricaré, Itapemirim, Santa Maria, Jucu. Acredito que talvez vocês conheçam esses rios, talvez morem perto desses rios. Então, você olha para o rio lá perto da sua cidade e você fala assim, gente, quer dizer então que indígenas habitavam aqui há 3, 4 mil anos, 8 mil anos? Pois é, habitavam talvez a sua região. Observem aí na imagem, uma imagem do Rio Doce, esse rio lindo, maravilhoso, que corta grande parte de cidades do Espírito Santo, como Linhares, Colatina, talvez você é dessa região, outras cidades também. Então, ao longo desse rio, foram encontrados diversos sítios arqueológicos fundamentais para a gente conhecer um pouco da história desses indígenas. Voltando aqui, galera, além dos rios, a gente tem também algumas regiões litorâneas, que tinham muitos indígenas que habitavam, criaram grandes aldeias, né? E aí você pode perguntar, mas por que no litoral, professor? O que tem no litoral? Primeiro, você tem o mar, né? E você tem a pesca. O indígena, via de regra, ele tá ali atuando muito na pesca. Em alguns desses litorais você tem uma região de mangue, você tem mangue na Bacia de Vitória, mangue na região de São Mateus, mangue em Guarapari, Anchieta, no Piraquiaçu, no Piraquimirim. Observem a imagem agora, esse rio maravilhoso chamado Rio Piraquiaçu, que eu já tive a oportunidade de visitar várias vezes, morei aí perto. É um lugar onde você tem diversos sítios arqueológicos que ainda hoje tem população indígena habitando, morando e consumindo, né, de certa forma, todos os benefícios desse rio, que é o Rio Piraquiaçu. Bom, gente, então percebam que o Espírito Santo, ele é rico em volume d'água, rico na vegetação e, por conta disso, populações indígenas. E aí, o pessoal do IPHAN, que é o Instituto Patrimônio Histórico Artístico Nacional, ele criou um mapa que eu vou mostrar para vocês aqui, observem esse mapa nesse slide, um mapa dos sítios arqueológicos no Espírito Santo, a partir da pesquisa, né, que foram feitas pelos arqueólogos ao longo do tempo. E aí eu quero que você analise agora se na sua cidade tem um sítio arqueológico, e se tiver, procura conhecer um pouquinho mais sobre o que está sendo feito nesse sítio arqueológico, né? Observem que a imagem traz vários sítios arqueológicos na região mais litorânea, tá bom? Bom, gente, beleza, professor, então eles acharam o sítio arqueológico, mas assim, como que eles conseguem identificar que é um sítio arqueológico e que eles encontram nesses lugares? Bom, eu digo para vocês que eles encontram várias coisas. Bom, o acervo arqueológico ameríndio capixaba, ele se divide em quatro, vamos botar assim, 4 objetos, né, 4 achados. O primeiro deles são objetos confeccionados em pedras. Eles encontram nesses sítios lâminas de machado, algumas são polidas, alisadores, lascas de pedra, utensílios para pilão, bigornas, trituradores, pontas de projétil. Então, são variados os objetos confeccionados em pedras que são encontrados por arqueólogos. Observem essa imagem, isso é uma ponta de projétil em pedra que foi encontrada
pelos arqueólogos, né? Então, se o arqueólogo está lá escavando, ele pode encontrar uma ponta dessa e ele vai saber que ali tinha um sítio arqueológico. Não é só isso, gente, eles encontravam outras coisas também, não é só pontas de projétil, tá? Encontravam também, então, aqui no Espírito Santo, cerâmica, vasilhames, urnas funerárias, maínças de fuso, cachimbos, tortuais. Observem a imagem. Essa é uma típica cerâmica indígena que foi encontrada. Observem que ela tem uns detalhes, que ela é trabalhada. Isso é um modelo, né, que é muito comum de cerâmica que era feita no Espírito Santo. Então vamos lá. Além disso, nós temos também objetos confeccionados em osso, ponta de projétil, adorno labial, conta de colar, dente de mamífero, perfuradores, agulhas, carimbos. Então são variados os objetos em ossos. Observem essa imagem, espátulas, aqui você tem ponta de flecha, lascadores feitos em osso, né? Então, assim, são variados os objetos. Voltando aqui, objetos confeccionados em concha, também encontramos raspadores, placa de colar, perfuradores de colar, facas, recipientes de alimentação, candeeiro. Observem a imagem também, aqui nós temos algumas conchas que eram usadas como adornos, então, colares que eram feitos pelos indígenas, né, eram muito comuns nessa época, né, eles faziam esses adornos em concha. Olhem esse slide também, que para a gente entender essa divisão, né, dessa história indígena capixaba, a gente precisa dividir no tempo. Então a gente tem duas divisões importantes que, gente, ainda é muito discutida pela arqueologia. Aí, se você gostar desse tema e for aprofundar, pesquisar no Google, você vai ver que há muita gente escrevendo sobre o assunto, mas ainda muita gente no mestrado, no doutorado, pesquisadores que ainda estão analisando muitos objetos. Então, quando eu coloco mais ou menos, é porque ainda há discussões, né, dentre os pesquisadores das universidades sobre o real ponto de começo e de fim, tá bom? Então, observem isso. O período pré-cerâmico começa mais ou menos em 8.000 anos AP até 1.200 anos AP. E o período cerâmico, mais ou menos 1.500 anos. São esses dois períodos que nós vamos analisar aqui na nossa aula para a gente compreender um pouquinho dessa trajetória da cultura indígena, tá bom? Bom, gente, para entender os pré-cerâmicos, não tem como a gente deixar de falar dos chamados povos sambaquis. São os povos, talvez os mais famosos dentre os povos pré-cerâmicos. Mas, professora, o que significa sambaqui? Nunca ouvi falar. Vamos lá. Sambaqui. Sambaqui é uma palavra em tupi, e a gente pode dividir para entender. Tamba, concha, qui, amontoado. Então, sambaqui, amontoado de concha, beleza? Bom, sambaqui, então, é um monte de concha de molusco, que pode ter origem marinha, terrestre, de água salobra, mas também pode ter ossadas humanas, ossadas de animais como mamíferos, e tudo isso amontoado. É resultado de ação humana, ou seja, são montes artificiais, não é como se fosse um amontoado de conchas que a maré deixou, levou. Não, gente, é um amontoado que era feito objetivamente pelos indígenas que eram dos povos sambaquis. O sambaqui, ele tinha tamanhos variados, podia ser pequenininho ou poderia ser gigantesco, né? Os povos sambaquis do Espírito Santo, eles tinham uma característica muito comum de estar habitando as regiões litorais. E eles consumiam mariscos, peixes, né? Eles eram reconhecidos por sua mobilidade territorial, ou seja, eles eram povos nômades, andavam de um lado para o outro. É interessante observar que se escavar um sítio arqueológico sambaqui, você não vai encontrar cerâmica, não tem olaria, não tem agricultura, nem domesticação de animal, eles não sabiam nem domesticar um cachorro. Mas eles eram excelentes, né, na pesca, na apanha, tá? É interessante observar que eles não tinham instrumentos de arremesso, talvez, a gente não sabe ao certo, mas talvez não tinham arco e flecha, mas eles, às vezes, conseguiam caçar um ou outro animal, né, fazendo armadilhas, eles eram bons em armadilhas. É interessante observar que os sambaquis nos provam a existência de comunidades de caçadores e coletores que comiam moluscos, que amontoavam esses restos de moluscos num lugar seco e criavam algumas esculturas.
Se você pesquisar um sambaqui, você vai saber que no interior do sambaqui, às vezes tinha fogueira, né? Às vezes tinha algum instrumento cortante, tinha restos de mamíferos, de répteis, baleias. Quando o arqueólogo vai escavar, ele vai encontrar isso dentro dos sambaquis. Bom, a questão é que vai ocupando espaço, milênios vão se passando e esses amontoados de sambaquis vão crescendo e aí fizeram pesquisa, descobriram sambaquis que chegam à altura de 25 metros, isso lá em Santa Catarina. Percebam que fala assim, povos sambaquis são capixabas? Não é só capixaba, galera. Tem povo sambaqui no Espírito Santo, tem em Santa Catarina, tem no Rio de Janeiro. Então, assim, é bem comum no nosso litoral aí do sudeste e sul do Brasil, tá bom? Observem a imagem aqui. A gente tem aqui resto de sambaqui que foi encontrado em Itapemirim. Olha o tamanho dessas conchas, galera. Então, se você é lá de Itapemirim, saiba que aí onde você mora tem resto de sambaqui que está sendo pesquisado, está sendo analisado. E às vezes, gente, observem que às vezes quem encontra isso nem imagina que está encontrando. E aí, gente, quando começa a escavar, precisa chamar um pessoal do IFAM, que é do Instituto Histórico. Aí eles chamam os arqueólogos e falam, olha, tem que preservar, isso daqui é um sambaqui, não pode mexer, tem que fazer uma análise. Então, assim, às vezes você está aí num lugar que você não imagina e às vezes tem um sítio arqueológico aí no seu pé que você não consegue imaginar. Pois bem, bom, falando ainda sobre os sambaquis, como eu falei com vocês, eles estão muito próximos aos litorais, mangues, né, também. Às vezes tem outros sítios arqueológicos próximos, sítios cerâmicos, então é interessante observar isso. Na região do Piraquiaçu e Piraquimirim, lá em Aracruz, a gente registra também alguns sítios sambaquis que foram encontrados lá no século XVII, mas que foram destruídos. Vocês sabem que no período colonial e no período imperial brasileiro, até hoje a gente sabe que tem destruição, mas mais nesses períodos, vários sítios sambaquis foram destruídos. Para quê, professor? Você acha que eles destruíam porque eles gostavam? Não, gente. Por quê? Ali nessa região, essa estrutura de sambaqui é uma estrutura de cal. Então, eles extraíam o cal para as construções do período colonial e imperial brasileiro. Observem essa imagem. Quem é da Serra, quem é da região aí da Serra, já passou por ali, já deve ter visto essa igreja linda que é a Igreja de Reis Magos e Nova Almeida, que é um monumento histórico colonial. Esse monumento, ele é feito com resto de sambaqui. Se você for nessa igreja e passar a mão assim na parede, você vai ver que sua mão vai ficar toda cheia de cal. Pois bem, esse monumento, junto com qualquer outro monumento colonial que você observar, que se você for numa igreja, você observar, e falo mais igreja porque o que restou, né? As casarias, muitas delas não restaram. Mas vocês vão observar que são monumentos que foram construídos à base do cal, que é sambaqui, resto de sambaqui, tá? Eles não sabiam, tá, gente? Outra imagem que eu quero mostrar para vocês é um polidor fixo encontrado próximo ao sambaqui Peixe Verde em Aracruz, que era usado para a produção de projéteis, adornos e cortadores. Observe a imagem que ela está toda riscadinha. Esse riscadinho da imagem é o quê? É o momento que eles estavam afiando os utensílios, que eles estavam trabalhando ali nesse polidor, tá? Então, galera, percebam que os povos sambaquis, eles construíam esses monumentos, eles tinham essa estrutura e eles eram povos nômades que viviam aqui no Espírito Santo, os povos pré-cerâmicos capixabas, tá bom? Outra questão interessante que alguns pesquisadores observaram são as características físicas desse povo. Os homens, em média, eles mediam 1,60 m, as mulheres 1,50 m. E a expectativa de vida deles era de 30 a 35 anos em média. Hoje a nossa expectativa é de quê? 75, 80? Pois bem, a expectativa de vida deles era muito baixa. Outra característica importante que eles observaram nas ossadas era o desgaste dos dentes. Por que será que os dentes deles eram tão desgastados? Observem que está vinculado à alimentação. A alimentação deles era baseada em moluscos, duro. Então você imagina que talvez para abrir uma concha, um molusco, eles usavam dente. Então também está vinculado a isso. Olhem só essa imagem, observem a reconstrução facial a partir de um esqueleto, esse daí foi encontrado no Rio de Janeiro, de um membro de um povo sambaqui. Observem as feições, imagina como era uma mulher, né, nessa época vivendo, né? Será que é parecido com o brasileiro médio hoje? Não sabemos.
né? É algo interessante a se observar. Esses modelos gráficos que as universidades e os grupos de pesquisa desenvolvem são muito legais para a gente conhecer um pouquinho, né? Porque a gente fica falando de povo sambaqui, é bom vocês visualizarem o que seria a imagem desse povo, né? Dessas pessoas, tá bom? Gente, outra questão interessante também sobre a estrutura deles, o tórax deles era muito bem desenvolvido. Isso leva a crer o quê? Que eles eram excelentes nadadores. Talvez eles remassem bastante, talvez eles tivessem construção de canoa. Não tem como a gente saber se eles construíam canoa. Por quê? Provavelmente era de madeira. Como eles iam conseguir, como é que essa canoa ia conseguir ficar, né, parada no tempo? Ela não sobrevive, né? Ela se fragmenta. Então, a gente supõe pela estrutura óssea deles, tá bom? Muito bem, galera. A questão toda é que a cultura sambaqui, ela desapareceu quase que misteriosamente no ano 1000 e acredita-se que esse povo tenha sido exterminado ou aculturado pelos tupis. Mais pesquisas a gente vai observando aí conforme os cientistas, os arqueólogos vão publicando seus livros e a gente vai nos atualizando, tá? Observe agora, nós vamos falar um pouquinho sobre os povos ceramistas. E os povos ceramistas, eles se dividem em 4 tradições importantes. Tradição Tupi-Guarani, tradição Aratu, tradição Una, tradição neo-brasileira. As regiões mais acidentadas do Espírito Santo, mais para o sul, a gente tem alguns abrigos sob rocha e a gente encontra assim, alguns sítios cerâmicos, né? Um estudo arqueológico, eles explicam, por exemplo, que a chamada tradição Una, que está muito vinculada a um grupo tupi chamado Puri Coroado, tem observado muito que esses grupos eles faziam rituais de sepultamento muito interessantes e alguns eles utilizavam esses abrigos sob rochas, essas chamadas grutas. Há uma gruta muito interessante chamada Gruta do Limoeiro na região de Castelo, onde se encontrou restos desses povos ceramistas. Observem a imagem. A Gruta do Limoeiro, quem é da região de Castelo, dessa área, dessa cidade, talvez já conhece, já tenha visitado, saiba que aí tem um sítio arqueológico muito interessante que foi pesquisado pelo professor Celso Perota, lá da UFES. Bom, os povos ceramistas, eles confeccionavam tigelas, grelhas, urnas funerárias, peças de boca, muitos utensílios, eles faziam pinturas, né, decorativas, né? E eles são vários no Brasil. A gente, né, fala mais do Espírito Santo, mas em vários lugares do Brasil, se a gente na região ali de Marajó, que são cerâmicas maravilhosas, foram encontrados esses povos. E aí, se a gente vai observando, né, analisando a nossa coleção arqueológica capixaba, a gente vai observar a quantidade de cerâmica de urnas funerárias. Professor, eles faziam cerâmicas funerárias? Pois bem, gente. E essas cerâmicas funerárias eram vasilhames gigantes que poderiam ser utilizados tanto para após a morte de uma pessoa, colocar o corpo ali dentro, ou depois eles podiam exumar o corpo e colocar a ossada dentro desses vasilhames. Podia ter uma dessas duas funções, mas sempre vinculado à questão da morte. Do ponto de vista estilístico, né, a gente chama aí de essas cerâmicas de igaçaba, né, que pode ser, a gente analisa a tipologia estilística dessas cerâmicas, dependendo da cor que era utilizada na pintura ou dos adornos, às vezes alguns riscos que eles faziam também, são muito interessantes. Etnograficamente, a gente sabe que os indígenas brasileiros, eles tinham uma prática, né, de enterramento de mortos muito interessante, alguns enterramentos duravam meses ou anos, por isso que a gente fala tanto sobre a questão da morte, que para nós, brasileiros atuais, século XXI, é um tabu, mas para eles era um ritual muito importante, tá? No caso do Espírito Santo, a gente tem aí a tradição tupi-guarani, com cerâmicas e urnas funerárias muito interessantes, muito importantes e que foram descobertas pelos arqueólogos nos últimos anos. Aqui eu mostro para vocês uma imagem de uma urna funerária indígena que foi encontrada no município de Aracruz, está lá hoje no museu local, lá na região de Santa Cruz, que é hoje em dia turístico também, né? Então, para a gente conhecer um pouquinho mais dessa riqueza arqueológica. A verdade toda, gente, é que apesar de... a gente não tem muita pesquisa ainda na área, como a gente gostaria, mas ainda já tem muita análise, apesar de tudo, e essa análise nos faz gerar uma conclusão que nós temos uma tradição indígena capixaba extremamente rica e que, de certa forma, nos influencia
né, enquanto capixaba, enquanto identidade étnica que somos, né, desde a nossa muqueca capixaba até a nossa panela de barro, até o nosso conga, até o nosso jeito de pensar a vida, tá? E para finalizar, eu quero mostrar para vocês que para fazer essa aula, a gente precisa fazer consulta às referências, então observa lá as nossas referências, os autores que nós consultamos, grande parte deles, se não todos, são capixabas, pessoas que estão pesquisando, estudando a história do Espírito Santo, a história desses indígenas, e que, de certa forma, contribuiu muito, não só para essa aula, mas para a ciência como um todo. Gente, espero que vocês tenham gostado dessa aula, participem, comentem e nos vemos em próximas aulas. Até mais!